Então, meu nome é Isadora e cumprindo com a proposta de avaliação da disciplina de efeitos fisiológicos da poluição, eu escolhi esse artigo intitulado Efeito do filtro UV benzofenona 3 em biomarcadores do marisco branco Amarylladesma mactroides sob diferentes condições de pH. Embora aqui ele esteja indicado como marisco amarelo, localmente ele é conhecido como marisco branco. Além disso, esse trabalho se constitui como uma produção da casa, né, ou seja, da FURG, e mais especificamente do programa que eu faço parte. Outro motivo, né, para ter escolhido ele é a valorização do conhecimento que é produzido localmente. O que são os filtros de radiação ultravioleta, né? Eles se constituem como compostos presentes em protetores solares e demais produtos de uso pessoal, como protetores labiais e hidratantes, e que têm por função proteger a pele da radiação solar. A respeito disso, a benzofenona 3, ou a oxibenzona, ela se destaca como um desses compostos comumente utilizados nesses produtos de função fotocosmética. Então, ela é um composto orgânico que compõe a categoria dos filtros químicos, né, e que tem sido amplamente encontrado no ambiente, seja na biota, em corpos d'água ou no sedimento. Quando a gente fala especificamente no ambiente aquático, a sua entrada ela pode se dar por via direta, ou seja, através da remoção da benzofenona presente nesses protetores solares e que por sua vez vão estar em contato com a pele, né? E a entrada na água faz essa remoção, ou por via indireta, tratando-se então da presença desse composto em efluentes domésticos, que por sua vez não conseguem ser removidos nas estações de tratamento de esgoto e que assim atingem o oceano como destino final. A respeito da sua toxicidade, a literatura ela tem reportado desordens endócrinas, bem como alterações em antioxidantes, nos mecanismos de antioxidantes em peixes, além de malformações e branqueamento em estudos com corais. Associado à contaminação, outro fator que pode, né, afetar o ambiente marinho, já que é um problema ambiental contemporâneo e futuro, é a acidificação oceânica, né, que é dirigida principalmente então pelo aumento nas emissões de dióxido de carbono, CO2 na atmosfera, dadas ações antrópicas, né, como a queima de combustíveis fósseis. Por sua vez, nesse cenário, né, os oceanos eles atuam como grandes sumidouros de CO2, já que grande fração desse CO2 lançado na atmosfera é absorvida por eles. No entanto, um alerta, né, vindo da comunidade científica diz respeito a essa captação rápida e excessiva de CO2 pelo meio aquático, e que não se configura como um evento benéfico, já que conduz o que nós vimos durante a disciplina como uma diminuição do pH. Nesse sentido, também, projeções têm indicado uma redução do pH de 8,1 para 7,6 até o final desse século. Então, devido a essas alterações químicas provocadas pela incorporação de CO2 no meio aquático, a acidificação oceânica ela tem ganho atenção visto os danos que podem ser causados nos organismos. Então, nesse sentido, a calcificação tem sido um dos processos fortemente afetados, assim como também tem sido demonstrada a capacidade dessas perturbações modificarem o estado redox de um organismo, no qual o estresse ele é indicado, então, para alteração nas enzimas que compõem esse sistema. Então, diante dessas considerações, o trabalho objetivou avaliar os efeitos isolados e combinados desses dois estressores, a acidificação oceânica e a contaminação por benzofenona 3, sobre alguns biomarcadores bioquímicos do marisco branco, já que, né, como bivalves, né, são espécies sentinelas para contaminação ambiental, além de possuírem importância ecológica e econômica. Então, para isso foram considerados diferentes tecidos, com papéis fisiológicos distintos, e nesse caso as brânquias, né, consideradas como rota de entrada para contaminantes, já que realizam interface com o meio, a glândula digestiva como um principal órgão para detoxificação, e o manto por seu grande envolvimento com a mineralização, mas também como um tecido, né, que realiza interface também.
Passando rapidamente pela metodologia do trabalho, vou destacar aqui o desenho experimental. Então, foram testados dois pHs, né? Então, pH 8.1 sendo um pH controle natural, e o pH que reproduz, né, o cenário de acidificação oceânica foi assumido como 7.6, visto que, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, indica como sendo o valor esperado até o final deste século. Além disso, existem as condições de veículo, né, frente a esses dois pHs, uma vez que a benzofenona ela apresenta baixa solubilidade em água. Então, para isso, ela precisa ser dissolvida em um solvente. O solvente utilizado para isso foi o DMSO, né, uma vez que apresenta baixa toxicidade se comparado com outros solventes, como a acetona. Então, outro grupo experimental, né, considerando somente o solvente. E, por fim, a condição de 1 micrograma por litro de benzofenona também aplicada aos diferentes pHs. O tempo de exposição dos animais foi de 96 horas, essas condições, e o pH foi garantido através de um sistema eletrônico, né, automatizado de injeção de CO2, como indicado no esquema à direita. As demais medidas realizadas no trabalho se encontram listadas nesse slide e o método utilizado é descrito ao lado. Com relação aos ensaios bioquímicos, então, foram considerados componentes que atuam no sistema de defesa antioxidante e de biotransformação, bem como dano molecular, estão indicados aqui em azul, já que são medidas adequadas para se determinar o efeito tóxico de compostos, e além disso, o desempenho de enzimas como a calcio-ATPase e a anidrase carbônica foram avaliadas, já que se configuram como biomarcadores factíveis de calcificação e indicados aqui em roxo. Então, antes de adentrarmos os resultados principais desse trabalho, eu trago aqui um esquema bem simplista, né, para a gente compreender os papéis de cada um desses atores ou biomarcadores bioquímicos que foram avaliados. Então, falando, né, especificamente a respeito do sistema de defesa antioxidante, né, na presença, então, né, de compostos de xenobióticos ou de alterações no ambiente e que possam vir a modificar o estado redox da célula, aqui representada, né, esses componentes desse sistema de defesa antioxidante que também participam, né, de um sistema enzimático de detoxificação, são ativados. Então, a gente tem aqui, né, como um desses biomarcadores a GCL, que é a glutamato-cisteína ligase, e que participa de uma das fases, né, de síntese, então, da GSH, que é a glutationa reduzida, né, e que vai ser primordial no processo de biotransformação de xenobióticos. Esse processo de biotransformação, né, e consequente eliminação, ele é, então, também mediado pela GST, né, que dentre uma de suas funções é conjugar esse xenobiótico com a GSH e assim ele ser eliminado. Uma vez em que há falhas, né, nesse sistema, são verificados danos oxidativos, né? E um deles, e aqui o que foi mensurado, foi a peroxidação lipídica, né? Que então atinge lipídios, né? Da célula. Com relação à calcificação, foi considerada a atividade da enzima anidrase carbônica, né, que vai participar da reação de hidratação do CO2, né, com a consequente formação de ácido carbônico e, por fim, bicarbonato e próton. E a cálcio-ATPase, né, que participa da captura e transporte de íons cálcio para os tecidos. Com
Com relação aos principais resultados, no que diz respeito às brânquias, né, se destacam essas alterações no estado dos biomarcadores, né, em especial em baixo pH se verifica esse aumento na GST, né, o que pode ser explicado por um estímulo, né, a acidificação oceânica como um estímulo para uma resposta de proteção geral do tecido. Além disso, um aumento da cálcio-ATPase, correlacionada então com uma possível tentativa de manutenção dos estoques de cálcio frente a possíveis eventos de dissolução em baixo pH. Além disso, quando comparada, né, com a mesma condição em pH 8.1, a anidrase carbônica branquial apresentou diminuição na sua atividade na condição da presença do contaminante em pH 7.6, o que levanta a preocupação dos danos da benzofenona na mineralização, mas não só, visto que a anidrase ela também participa da regulação iônica e osmótica e da regulação ácido-base, e que encontram-se, né, dependentes dessa enzima nesse tecido em específico. Além disso, outro resultado que foi discutido, né, são esse alto nível de esse aumento no nível, nos níveis de GSH na condição da presença de contaminante e de baixo pH, enquanto que houve uma diminuição na enzima que participa de uma das fases da sua síntese, que é a GCL. Isso sugere que, uma das sugestões, né, é que o poluente teria induzido a atividade da GCL para um aumento na síntese de GSH dentro das 96 horas, visto que a concentração total de GSH ao final desse período é alta. E ao mesmo tempo, né, que a GSH ela atua como um inibidor competitivo dessa enzima. Então, quando em altos níveis, a GSL pode ser inibida por mecanismos de feedback. Outro dado que se apresenta nos demais tecidos avaliados diz respeito, então, ao dano oxidativo, que não apresenta diferença, né, em nenhuma dos tecidos. Então, o que na verdade não sugere a ausência de dano, né? Pode haver dano oxidativo sim, mas a nível de outras biomoléculas, como DNA e proteínas, mas não a nível de lipídios. Na glândula digestiva, então, o que se verifica é um aumento na atividade da GST na presença da benzofenona, em pH 8.1, o que sugere a promoção, então, da detoxificação nesse tecido, né, nesse órgão, então, impedindo também o aumento de LPO. Além disso, outro dado interessante é a diminuição da cálcio ATPase em pH baixo, né, que indicam então um prejuízo à homeostase do cálcio sistêmico, né, que é um agente então reconhecido como um agente de sinalização celular. E principalmente visto o papel desse órgão, né, na detoxificação de xenobióticos, isso se faz necessário, além também de ser um local de absorção, né, de cálcio da dieta. Com relação ao manto, então, o que se verifica é que as enzimas relativas ao processo de mineralização, no caso, a anidrase carbônica e cálcio-ATPase, não foram afetadas em nenhuma das condições testadas. Já com relação a GSH, né, então, se vê um consumo dessa molécula frente à condição na presença de benzofenona 3 em pH 8.1, o que sugere
né, a necessidade de detoxificação nesse tecido, nessa condição, e uma diminuição da GST em baixo pH, o que sugeriria então uma diminuição da capacidade de proteção geral do tecido frente a esse cenário. Para finalizar, então, os destaques desse trabalho, né? A concentração, então, de 1 micrograma por litro de benzofenona 3 é uma concentração ambientalmente relevante que pode alterar biomarcadores relacionados à defesa antioxidante e de detoxificação. Além disso, o cenário de acidificação oceânica é capaz de diminuir ainda mais essas habilidades, como visto em alguns tecidos. Variações na atividade da calça-TPase são afetadas pela acidificação oceânica, mas não pela presença do contaminante. Em contrapartida, a anidrase carbônica ela pode ser afetada diferentemente por ambos os estressores. E com relação à sensibilidade à benzofenona 3, brânquias e glândula demonstraram-se ser mais sensíveis que o manto. Então, obrigada pela atenção. Até a próxima.